Olá, tudo bem? Já parou para pensar como é que um app de GPS escolhe o melhor caminho? Ou como um jogo sabe exatamente como reagir a cada ação? Bom, tudo isso se resume a uma coisa: a capacidade que o código tem de tomar decisões. E hoje a gente vai desvendar exatamente isso, mergulhando de cabeça nas estruturas que dão, digamos, inteligência para os programas. Então, fica essa pergunta no ar, né? Como é que uma máquina, que no fundo só entende zeros e uns, consegue avaliar uma situação e escolher o que fazer? Olha, não é mágica, é pura lógica. E o mais legal é que essa lógica somos nós programadores que definimos. Vamos descobrir exatamente como a gente faz isso. Ok, vamos ao que interessa. O conceito principal que permite um programa pensar, que dá a ele a chance de avaliar opções, é o que a gente chama de estrutura de decisão. E aqui está o pulo do gato. Uma estrutura de decisão é basicamente uma receita que a gente passa para o programa. Primeiro, a gente define uma condição para ser testada, tipo, a idade da pessoa é maior que 18. Depois, a gente diz o que fazer se a resposta for sim. E, se a gente quiser, também diz o que fazer se a resposta for não. Simples assim, é uma pergunta e uma ou duas ações possíveis como resposta. Vamos começar pela ferramenta mais básica e talvez a mais poderosa para tomar decisões no código. A famosa dupla if e else. Pensa nela como se fosse uma bifurcação numa estrada, sabe? Ou vai para um lado ou vai para o outro. Para entender, vamos pegar um problema bem do dia a dia. A gente precisa que o nosso programa decida se uma pessoa é ou não maior de idade. A resposta é binária, é sim ou não. Perfeito para a gente começar. E olha só como isso fica no código. A estrutura if-else cria justamente aquela bifurcação que a gente falou. Primeiro, o if, que em português é se, testa a nossa condição. A idade é maior ou igual a 18. Se o resultado for verdadeiro, o programa segue o primeiro caminho e executa o código que está dentro do if. Agora, se for falso, o comando else, que é o senão, entra em jogo e leva o programa para o segundo caminho. É simples, mas muito poderoso. Um teste, dois destinos possíveis. Certo, mas para o if conseguir testar alguma coisa, ele precisa das ferramentas certas, né? É aí que entram os operadores relacionais que a gente pode ver nessa tabela. São eles que nos deixam fazer as comparações, maior que, menor que e por aí vai. E ó, uma dica de ouro. Olha ali na linha igual a. Para comparar se duas coisas são iguais no código, a gente sempre usa dois sinais de igual, o double equal. Um sinal de igual sozinho, equal, serve para outra coisa, para atribuir um valor. Confundir os dois é um erro super comum, então fica a dica. Mas e quando a vida não é só sim ou não? E se a gente tiver várias condições, criando vários caminhos diferentes? É para isso que existe o else if. Dá uma olhada nesse cenário aqui de uma loja. O desconto e os bônus que uma pessoa ganha dependem do valor total da compra. A gente tem 3 faixas de preço e cada uma tem uma regra diferente. Um simples if-else já não dá conta de resolver isso. E aqui está a solução, de um jeito bem elegante. Com o else if, o programa funciona tipo um segurança de festa, sabe? Ele testa a primeira condição com o if. Se for verdade, ele executa aquela ação e o trabalho dele acaba ali. Se não for, ele vai para o próximo da fila, o primeiro else if, e testa de novo. Ele vai fazendo isso um por um, até achar uma condição que seja verdadeira ou chegar no fim da lista. É uma cascata de verificações e ele só executa a primeira que dá certo. Vamos focar bem nessa linha de código. Como é que a gente garante que o valor está entre 100 e 1000? A gente precisa testar duas coisas ao mesmo tempo. Se o valor é maior ou igual a 100 e também se ele é menor ou igual a 1000. Mas como é que a gente conecta esses dois testes? Com o operador lógico. O and, que significa e, é a nossa ferramenta para isso. A condição inteira só vai ser verdadeira se a primeira parte, valor total maior que 100, for verdade e a segunda parte, valor total menor que 1000, também for verdade. Se qualquer uma das duas falhar, a condição inteira já é considerada falsa. E esse slide aqui mostra a cola que junta tudo, a lógica booleana. Foca na primeira coluna, a do end. Repara que a gente só tem um resultado verdadeiro, o V, lá na primeira linha quando V encontra V. Qualquer outra combinação que tenha um F, o F, já resulta em falso. Agora, olha a coluna do meio, a do ou. Ela é mais flexível, basta um V na jogada para que o resultado já seja verdadeiro. E por último, o não, not, que simplesmente inverte o valor. Entender bem essa tabela é o segredo para construir qualquer teste lógico que a gente possa imaginar. Ok, vamos adicionar uma última ferramenta no nosso kit. E se o nosso problema não for sobre faixas de valores, mas sim sobre comparar uma única variável com uma lista de valores específicos? A gente até poderia usar uma corrente enorme de if, else if, mas convenhamos, ia ficar bem repetitivo e até difícil de ler.
Para essas situações, existe uma estrutura bem mais limpa e organizada, o comando switch. A estrutura do switch é bem direta. A gente informa a variável que quer testar uma vez só, lá em cima. Depois, a gente cria um case, ou seja, um caso, para cada valor exato que a gente quer verificar. O comando break é super importante. Ele avisa o programa para parar de verificar assim que ele achar uma correspondência. E tem o default, que é opcional, mas muito útil. Ele roda se nenhum dos casos bater com o valor. Pensa nele como um sistema de arquivamento super organizado. E olha só que exemplo perfeito. A gente quer transformar um número, de 1 a 12, no nome do mês correspondente. Usar um switch aqui é muito, mas muito mais legível do que usar 12 ifs. Case 1 para janeiro, case 2 para fevereiro e por aí vai. É limpo, é organizado, é simplesmente a ferramenta certa para esse trabalho. Inteligente, né? Então, depois de tudo isso, o que a gente tem na mão? Basicamente, um kit completo de ferramentas para ensinar nossos programas a tomar decisões. Vamos resumir tudo. A gente usa o if para um teste único, adiciona um else para ter 2 resultados possíveis. Quando o buraco é mais embaixo, com várias condições complexas, a gente encadeia com else if e usa operadores lógicos. E por fim, para verificar uma variável contra uma lista de valores específicos, a gente escolhe a clareza do switch. Saber qual ferramenta usar em cada momento não só resolve o problema, mas também deixa o código bem mais eficiente e fácil de ler. E isso nos leva à reflexão final. As estruturas de decisão são, no fundo, os blocos que constroem a inteligência de um software. Elas transformam linhas de código paradas em sistemas dinâmicos, que reagem ao mundo. A pergunta agora não é mais como, mas sim o quê. Agora que o código pode decidir, que problemas incríveis a gente vai resolver com ele.